isso, gente. Olha, eu vou falar para vocês agora sobre a 19ª edição do Festival de Música da Chapada do Corisco. O Chapadão devia ser encerrado na última sexta-feira, mas por conta das fortes chuvas, ela precisou ser adiada para amanhã. E depois de 3 eliminatórias ocorridas nos bairros Parque Piauí, Disseu e Mocambinho, 21 candidatos em 3 categorias vão se apresentar para conhecer, né, os grandes campeões. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o Marlon Rodner, que é da organização do Festival Chapadão, a quem eu dou um bom dia, agradecendo pela participação no programa. Bom dia a todos que assistem a revista Menotti. Pois é, a chuva, né, atrapalhou tudo. Pois é, assim a gente já estava escapando no caso dessa chuva, porque a ideia do prefeito Firmino, junto com o Lázaro do Piauí, é que a gente realmente possa levar a cultura mais para perto da população, né? Enfim, mais perto das pessoas. E a gente já tinha realizado no dia 3 no Disseu, no dia 10 no Parque Piauí, no dia 17 no Mocambinho. E a grande final a gente fez na praça também, né? Uma espécie de ocupação das nossas praças, que é uma ideia de centralizar a cultura, né? E aí a gente começou com esse pilotão aí que seria o Chapadão, né? Que na verdade ele já acontecia há uns 15 anos atrás, 17 anos atrás, dessa maneira. E aí na final, então, São Pedro resolveu nos abençoar com uma chuvinha boa aí. Mas é pra dar sorte, viu? Porque, olha, quando você faz um evento que chove muito, quando você faz um aniversário, é porque vem muita bênção aí pra você, viu? Pois Pode ter certeza, e aí a né? chuva foi muito cedo também, realmente assim. Como a ideia, né? A gente poderia até realmente ter botado uma estrutura para os músicos, para a banda, mas a nossa ideia é que realmente a população, né, participe, né? Então, realmente, como a gente estava fazendo em locais abertos, até porque vocês querem praças, uma coisa mais intimista, né? Pois é, e aí a ideia é que realmente a população conhece os nossos novos intérpretes, nossos novos autores, nossos novos compositores, e também os antigos também, né? Sempre aparece também uma rapaziada que geralmente já está na noite, que está lançando disco e tudo. Então fica essa grande confraternização e troca de experiência, que é o Chapadão, né? Agora, qual avaliação vocês fazem, já que o evento está chegando ao final? Boa, positiva, né? A gente conseguiu realmente conquistar o que a gente se propôs a fazer, no caso, né? Que realmente é levar a população, público de maneira geral dos bairros, para conhecer esses novos autores. Então, a avaliação que a gente faz é muito positiva, muito bom, o público está participando e a gente espera contar com todo mundo, então, na grande final aí também, que realmente todo mundo possa aparecer lá, né? E a expectativa, assim, dos finalistas, como é que eles estão, assim, hein? Porque é um grande evento, viu? O Chapadão, assim, é um evento muito esperado pelos músicos, né? Pelos artistas. E eles ficaram bastante ansiosos, e acho que deve estar em casa todo mundo tremendo um pouco mais agora, né? Já acho que eles já tinham se preparado para a final, que seria sexta-feira, e realmente a gente nota já, hoje já começaram a ligar bem cedo já para a fundação, já para realmente saber se vai ser amanhã, e a gente está entrando em contato então, com todo mundo, para realmente a gente reforçar que vai ser amanhã no Teatro do Boi, a partir das 19 horas. Então vamos aproveitar e convidar aí os nossos telespectadores, né, para se fazerem presentes aí na grande final do Chapadão, que vai ser amanhã, a partir das 19 horas, 19 horas, Teatro do Boi, ali no Matadouro. No Matadouro. A gente convida todo mundo, tem uma estrutura bacana lá no Teatro do Boi também, uma casa nossa também, na Prefeitura, da Fundação Cultural Mocinho Chaves. E a gente convida todos realmente para participar e conhecer essa nova rapaziada aí que está chegando com tudo de bom mesmo. Prestigiar música de qualidade, música que é nossa, que é feita por intérpretes nossos. Nós temos que prestigiar essa galera, né? Passou vários nomes bons lá, né? Inclusive, assim, por exemplo, o Vale do Até passou por lá também. O Vale do Até fez o fechamento da eliminatória do Mocambinho. Eles ficaram muito alegres, porque eles são uma banda essencialmente do Mocambinho também, então eles ficaram muito empolgados de tocar, digamos assim, na casa deles, né? Então foi muito bom. Então a gente tem essa coisa também realmente da gente poder acompanhar o músico desde quando ele passa pelo Chapadão e depois essa evolução dele, trabalhando na noite, gravando disco, gravando CD. Então o Vale do Até é um exemplo bom demais desse.
E o Taiguara Bruno, que vai fazer o encerramento do show da final também. Foi vencedor no ano passado. No ano passado, né? Ele esteve aqui com a gente. Pronto. Ele venceu ano passado, quer dizer, ele pegou o dinheiro da premiação e investiu nele. Nele, né? Investiu no disco dele. Ele fez o lançamento sábado agora no Teatro do Boi, né? Então, assim, é uma coisa bacana que a gente pode fazer digamos, esse direcionamento e acompanhamento do músico que já passou pelo próprio Chapadão também. E a cultura do nosso estado agradece, porque a gente precisa disso, de incentivo, de apoio, né? Então, assim, a partir do momento que você tem o apoio, que você tem grandes eventos, você consegue fazer com que pessoas que têm talento consigam se superar e consigam chegar ao seu objetivo. Porque às vezes a gente vê muita gente que está em casa assistindo o nosso programa, tem tanto talento, tem tanta gente aí com talento guardado e que não sabe o que faz, porque às vezes não aparecem as oportunidades. E a Fundação, ela tem esse papel, né, de estar promovendo festivais, de estar promovendo eventos, de estar pegando essas pessoas, trazendo essas pessoas para perto de um evento como esse e podendo levar a possibilidade aí para outras pessoas conhecerem o trabalho de tanta gente que está guardada em casa, né? A gente fica tentando mostrar a cara desse pessoal, né, mostrar a cara dessas pessoas. E eu vou dizer uma coisa, sabe, Carla, e para quem não sabe, a música teresinense, a música piauiense é de boa qualidade, é muito boa, vai muito bem, obrigado. Só precisa realmente que nós, teresinenses, nós piauienses, possamos entrar em mais contato com esse material que é produzido aqui. Então, a gente pede também realmente que as pessoas procurem conhecer, peçam as músicas desses nossos artistas nas FMs, né? E que realmente possa acompanhar o trabalho dessa moçada, que é muito bom. Incentive, né? Incentivo é sempre bom. Então, parabéns aí a todos os organizadores desse grande evento, a todos os finalistas, né? Depois eu quero saber aí os finalistas, né? Tá bom, a gente vai trazer, inclusive hoje era para estar Pois é. os vencedores do Chapadão. Mas a gente já deixa aqui, já prometido que quando a gente tiver o resultado na quarta-feira, a gente já traz aqui o vencedor, então, do Chapadão. Portanto, tá, amanhã, a partir das 19 horas, lá no Teatro do Boi, vá conferir aí a grande final do Chapadão. Muito obrigada pela participação aqui no programa, tá bom?